Irmãos, aqui quem vos fala é o Davi, fazendo esse vídeo em 13/3/2026, uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13 essa que o Brasil está quase perdendo o Bolsonaro. Bons médicos estão atendendo ele, mas meus irmãos, você que já acompanha, eu sei que por mais que você diga, não acredito em nada em espiritual, se você está nesse canal é porque no fundo, você tem pelo menos uma desconfiança. Ao longo dos anos, pesquisando a elite global, os senhores do mundo, e vendo como eles agem, a gente sempre percebe um rastro da ação do espiritual. E isso fica sempre claro nas datas, nas formas como eles fazem, e inclusive na simbologia. O 13, todo mundo sabe que é um número considerado de azar, um número cabalístico, um número escolhido para fazer diversos rituais na crença de quem acredita que entidades mais obscuras podem ser acessadas nessa época. Inclusive, podem direcionar melhor, depois que você consegue os favores dessas entidades, você pode direcionar melhor para os seus inimigos. Pode direcionar melhor, inclusive, porque aí a gente teria que entrar muito na demonologia, e para quem tem essa curiosidade, nós temos o nosso velho diário, onde a gente fala de alguns demônios, inclusive. Dentre os poderes dessas entidades, para quem acredita e segue, eles teriam o poder de facilitar, por exemplo, problemas que você está passando com a justiça, meio que você se tornaria invisível para esses problemas. Então, você vê que muitos grandes líderes têm a cultuação a essas entidades. Você pode achar uma bobagem, uma coisa de gente burra, mas saiba que os maiores líderes estão nisso até o pescoço. E aí você vê o Bolsonaro recebeu um pedido de visita de um assessor de Donald Trump. Isso foi negado por Moraes. A mídia imunda, inclusive, fez matérias aqui, como você pode ver pela Veja, o motivo para Moraes proibir a visita de assessor de Trump a Bolsonaro. Então a mídia tenta legitimar a ação tirânica desse chamado juiz. Moraes proíbe, nessa outra matéria do Merdópolis, Moraes proíbe assessor de Trump de visitar Jair Bolsonaro. Moraes reafirmou sua decisão após o Itamaraty informar que o assessor sênior de Donald Trump não tinha agenda diplomática no Brasil. Então, esse cara, ele se sente o rei do país e faz o que ele quer. Mas aí, faça que isso é uma ação da justiça, de uma coisa de Brasil, cai quando o próprio Lula admite que ele fez porque quis. Vamos ver esse vídeo aqui. Agradecer muito ao meu amigo Vinícius, um abraço forte pra ti, garoto, grande guerreiro. Ele mandou vários vídeos aqui, que alguns eu vou mostrar pra vocês, ó. Veja esse, escuta aqui, ó. Que aquele cara americano que disse que vinha pra cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar, e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha... Aí primeiro, você vê, esse cara fala pior do que eu. Eu e ele somos nascidos no mesmo estado, então não vem dizer que é preconceito. Nós somos aqui de Pernambuco, eu da cidade de Caruaru e ele de Garanhuns, se eu não estiver enganado. Esse molusco. Infelizmente dividimos o mesmo estado, mas esse cara fala pior do que eu. Então você acha que uma anta dessa mesmo é a mente por trás de tudo que acontece no Brasil? Óbvio que não, ele representa um lado das forças da própria elite global. É preciso você entender isso. Agora, nesse trecho, como ele é uma anta, ele se entrega. A mídia está passando como se fosse uma decisão da nossa justiça, a nossa justiça brasileira, tentando manter um julgamento certo, tratar os presos com igualdade, etc. Mas olha aqui quando ele confessou, eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não, o proibi de vir ao Brasil enquanto o proibi de vir ao Brasil enquanto o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar. Ouviu? O molusco, e aí é quando eu digo que a nossa oposição é uma bosta, a nossa oposição é um lixo, é falsa, é mentirosa, e tudo que quer é o seu voto, tudo que quer é a sua idolatria. Porque temos aqui, eu, um simples cara lá de nós, nascido aqui, no interior, facilmente, recebendo dicas de vocês mesmos, a gente consegue detectar o cara confessando que usa, literalmente, um deus do Olimpo, como bem quer, porque ele disse, eu proibi. Ou seja, ele mandou o imoral ir lá e proibiu o cara de entrar. Ou seja, ele manda num juiz. E um dos poderes que deveria ser, justamente o terceiro poder ali, à parte, autônomo,
trabalhar em prol da justiça, em prol das leis, mas ele disse, eu mandei. E o Moraes vai lá e faz. Então, no mínimo, isso era motivo para impeachment os dois. Isso não acontece, meus irmãos, porque a oposição quer mesmo é o seu voto. O que eles querem mesmo é que você vá fazer campanha de graça, que você meta like nas redes sociais deles, enquanto eles não precisam travar luta nenhuma. Só fingir que luta, só fazer discurso bonito. Os nossos deputados hoje, os nossos senadores, são muito bons como youtubers. Eles, como senadores, são ótimos criadores de conteúdo. Eles, como deputados, são excelentes criadores de conteúdo. E por aí você já vê que não dá errado, que não tem como dar certo, tem que dar errado. Como é que pode? Os caras são pagos para legislar, né? Para botar a massa para frente, para fazer o povo entender as coisas. Não, os caras estão simplesmente fazendo vídeo. E na caneta lá, fazer protesto, parar o Brasil, de boa. Tá tudo tranquilo. Aliás, a eleição para eles tá ganha, né? Aí, vamos para o Bolsonaro aqui. A gente vai ouvir o médico, tá certo? Para mim, isso aqui, meus irmãos, tem duas formas de ser feita, tá certo? Uma é envenenando o cara. Isso pode ser feita de várias formas. Por exemplo, eu já ouvi uma reclamação, eu não lembro agora se foi a Michele que falou, mas eu vi, né, essa reclamação do Bolsonaro, que o ar-condicionado estaria muito frio. O Bolsonaro já está com o organismo debilitado desde a época que levou a facada. Então você imagina, você coloca alguém em uma sala, em um quarto, uma cela, preso, por mais luxuosa que seja, e você aumenta o ar-condicionado. A pessoa passa um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês, 2 meses nisso, e logo, né, o seu organismo que já está debilitado começa de fato a fracar. Seria literalmente um crime limpo. E o próprio Bolsonaro já alertava, isso antes de ser preso, que se fosse preso, iriam ceifar a vida dele. E iam fazer, segundo as denúncias do próprio Bolsonaro naquela época, a qual a imprensa não gosta de lembrar, o próprio Bolsonaro dizia que iriam fazer isso com ele. E a queda do cara acontece justamente na sexta-feira 13. Aí o cara diz, não, Davi, mas se estão fazendo isso com ar-condicionado, como é que os caras calculam para dar certinho? Aí cai na risada, porque o gado é assim. Porque tem forças demoníacas trabalhando. Tem demônios muito poderosos, acredito você ou não, trabalhando. É por isso que as coisas coincidem na data. Porque tem a fé, seja ela em Deus ou em demônios, sem ação ela é morta. Você entendeu as coisas errado. A fé sem ação ela é morta. Para ambos os lados. Então, quando o cara faz as coisas de maneira correta, o resultado aparece. E os indícios das forças espirituais trabalhando sobre o natural, ou seja, o sobrenatural, aparece em coisas como essa. Vamos ouvir o médico, né, que atendeu o Bolsonaro falando. Preste muita atenção nas palavras, porque não é fingimento, é uma coisa muito séria. Eu vou tomar cuidado aqui para não tomar strike, né, desse lixo chamado CNN. Então a gente vai ouvir a matéria aqui. Deixa aparecer aí, família. Vamos ver aqui. Vamos lá. O médico Jair Bolsonaro fala agora com a imprensa. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado. Eu sou o médico responsável por acompanhar o presidente Jair Bolsonaro nessa internação e já venho o acompanhando há mais tempo, alguns meses. Fazer um breve relato para vocês do quadro atual. Às 2 da manhã, o presidente apresentou um quadro de febre alta, enjoo, dor de cabeça forte e muito calafrio, com forte mal-estar. Horas depois, ele foi atendido pela equipe do SAMU, que fica de plantão lá no batalhão onde ele está, e na avaliação inicial da médica clínica, foi suspeitado de um quadro infeccioso. Eu fui imediatamente chamado, cheguei lá rapidamente e o exame clínico dele já mostrava uma alteração na ausculta pulmonar, uma queda abrupta do estado geral dele, enjoo, dores musculares, dor de cabeça forte. E o que chamou muita atenção no exame inicial foi a queda da saturação. Normalmente isso se faz por bloqueio das vias aéreas superiores. E a suspeita inicial foi um quadro de pneumonia. Pelo passado dele, de várias comorbidades,
Várias nós já descrevemos aqui para vocês, e a principal dela, neste caso, nós suspeitamos é a esofagite, a gastrite e o refluxo gastroesofágico. Este refluxo, quando é aspirado para o pulmão, causa uma pneumonia aguda, grave. Nós o trouxemos rapidamente para cá, a remoção foi relativamente rápida. Imediatamente ele foi submetido à tomografia do tórax, dos seios da face, exames laboratoriais e, para tirar qualquer dúvida, também um painel viral, que poderia ser suspeita de vírus. A tomografia confirmou a nossa suspeita inicial e mostrando uma broncopneumonia bilateral mais acentuada à esquerda. E o que chama atenção, este quadro, esta pneumonia, é a maior, mais acentuada em relação às outras todas que ele já teve. É a pior. Isso é um cuidado especial agora. Imediatamente foi iniciado o medicamento, antibiótico terapia na veia. São 2 antibióticos que nós fizemos de forma preventiva e tratativa. E ele obteve uma pequena melhora, mas no momento ainda reclamando de enjoo, dor de cabeça, cefaleia, aquelas dores musculares clássicas da infecção. E o que nós temos que fazer agora é aguardar o efeito do medicamento. Mas ele vai ficar internado 7 dias? Ele deve ficar internado 7 dias? Normalmente, esse tipo de tratamento, nós não podemos falar a data, porque na verdade nós não sabemos. Nós precisamos da resposta do medicamento e também do próprio organismo se defendendo. Mas hoje ele não volta? Não, eu não acredito que ele volta nos próximos dias, porque como o tratamento é venoso e tem que ser feito em ambiente hospitalar, isso é um padrão para todo tipo de pneumonia broncoaspirativa no paciente da idade dele. Todo mundo é tratado em ambiente hospitalar com remédio venoso, sendo monitorado 24 horas por dia com equipe multidisciplinar. Doutor, com esse refluxo... Aí já deu pra gente entender, né, meus nobres e queridos irmãos. Agora veja, essa prisão do Bolsonaro até hoje ninguém entende. Por mais que o cara tenha críticas a fazer ao governo que ele fez, e poderia ter sido muito melhor, o cara não merecia isso. Não tem nada hoje no Brasil, e nesses autos do processo, que realmente justifica essa prisão do Bolsonaro. O que nós temos, literalmente, é um psicopata mandando prender todos os desafetos dele, como aconteceu agora com o repórter, né, que fez a denúncia sobre o Flávio Dino estar usando os carros públicos, né, os carros que pertencem ali ao poder e não a ele, para a própria família. Então o cara vai, né, faz a denúncia, e o que é que o Moraes faz? Manda a polícia, né, na casa do repórter, como se fosse, sabe, sinceramente, família, eu respeito muito os policiais, vocês sabem disso. Pra mim o policial que tá na rua é herói, o chamado praça, né, pra mim é herói. Mas o alto comando, meus irmãos, as próprias instituições foram transformadas em pequenas milícias, literalmente, apequinaram, né, as nossas corporações. Então, tá aqui nessa matéria, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Moraes determina busca e apreensão a jornalista após reportagem sobre Dino, né? Ministro citou o inquérito da fake news durante a decisão. Então, a fraqueza dessa nossa oposição, que já deveria ter acabado com esse superpoder do imoral, acabando com esse inquérito do fim do mundo, mas deixa o cara ali, né? Essa prisão de Bolsonaro também não deveria ter sido permitida, levasse gente pra lá, fizesse o que fosse necessário, mas também não permitisse que fosse feito assim. Mas os caras ficam, não, usando inclusive o próprio argumento do Bolsonaro, vamos jogar nas 4 linhas quando o sistema não está jogando nas 4 linhas. Você acabou de ouvir aqui o próprio Molusco dizendo, eu disse pra não deixar o cara, eu mandei, né? E o juiz vai lá e faz, isso aí é ilegal. Não pode acontecer assim, o juiz tem que ver a lei, se é permitido ou não, ponto. Perante a lei. O cara tá lá dizendo que usou isso e ponto, né? Usando um poder, um terceiro poder, como bem quer. Sistema aparelhado. E até quando a gente vai aguentar isso, meus irmãos? Até quando? Hoje, qualquer pessoa no Brasil, qualquer empresa no Brasil, qualquer empresário no Brasil, vai de cidadão comum a um empresário, ninguém pode dar sua opinião de verdade, porque pode acordar no outro dia com a polícia batendo na porta. A polícia agindo como guardinhas particulares.
Até quando a gente vai aguentar isso, né? Eu vou fazer outro vídeo aqui, meus irmãos, para vocês verem a outra questão da treta. Nós estamos quase entrando nela. Tá faltando muito pouco. Já estamos sentindo isso nas bombas de combustível. E dessa vez, inclusive, eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês, porque a própria CNN, né, o lixo chamado CNN, agora reclamou, né? A CNN reclamou. Deixa eu achar o vídeo aqui. Eu acho que foi esse. Deixa eu ver aqui se foi esse. Um jornalista amanhecer com a Polícia Federal na porta da sua casa porque publicou uma reportagem é um precedente grave que a gente vai acompanhar, não é a primeira vez, mas vamos lembrar, por exemplo, lá no início do inquérito das fake news, causou muita polêmica a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar uma reportagem da revista Cruzoé que mencionava Dias Toffoli, mas aquilo já gerou polêmica porque foi a derrubada de uma matéria. Imagina que a gente está falando agora de um passo além. Houve busca e apreensão e, portanto, uma operação policial contra o jornalista que fez uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, família, o que eu gostaria que acontecesse com esses caras da CNN, eu não vou nem falar porque o meu vídeo cairia, né? Porque eles merecem o pior, sinceramente. Essa empresa é um lixo. É outra coisa que tem que rever o mais rápido possível. É essas mídias sendo patrocinadas por regimes socialistas comunistas globais e estarem fazendo militância usando um direito que é do povo, a concessão pública, para fazer essa militância. É outra coisa que isso é estrutural. Se a gente quer realmente um dia mudar essa cultura de esquerdopatas do nosso país, vai precisar mexer nisso e vai precisar de pessoas com coragem. Porque hoje os caras não têm nem sequer coragem de fazerem propostas desse tipo. O que a CNN faz é o tempo todo militar. Aí agora, né, como ela tá vendo que vai chegar nela também, aí começa, não, porque é um absurdo. E os outros absurdos todos, como os próprios presos de 8 de janeiro, que eles fazem questão o tempo todo de legitimar as ações arbitrárias do Moraes. Quando interessa, aí eles aplaudem e o tempo todo é passando pano. Então, pra mim, merecem o pior. Existe no Código Penal o crime de calúnia e difamação. Se você não gostou de uma reportagem, se te caluniou, você processa e pede direitos autorais e publica no mesmo espaço algum tipo de manifestação. Agora, o Supremo Tribunal Federal se envolver em uma denúncia de carro oficial no Maranhão, a Polícia Federal, que devia estar investigando muito mais coisas nesse país, está investigando jornalista por uma denúncia local, isso mostra que o Supremo Tribunal Federal tem mais trabalho para fazer do que ficar indo em cima desse jornalista. Se houve essa denúncia, o ministro Flávio Dino processa calúnia e difamação, e não faz perseguição a jornalista. O jornalismo é um dos pilares da sociedade democrática. Quando se investiga os jornalistas por causa de uma reportagem, por liberdade de expressão, é um grande problema. Ali você tem... Parece o mesmo papo do imoral, né? Você vê que o problema realmente é porque era alguém ligado a eles. Porque o papo é o mesmo. Não, quando se você querer abrir uma CPI contra o ministro, você está atacando um poder. A mesma coisa. Não, você está... Olha, se existisse alguma legalidade no que eles estão fazendo, era para ver simplesmente se as denúncias compactuam, né? Elas são verdadeiras, elas são denúncias que realmente mostra-se verdadeiras ou estão inventando. Não, é verdadeira. A mulher do ministro estava usando um carro, familiares do ministro estão usando carros que é do poder, estão usando como se fossem particulares. E tem outras denúncias. Então, checa a denúncia. Mas não, aqui no Brasil tá desse jeito. A gente vê, por exemplo, a própria polícia apreender toneladas de cocaína e os caras olham, mas vocês pegaram como? Vocês tinham um mandato? Não? Então devolve. Solta o cara. A gente tá nesse nível. E essa mídia podre e imunda endossando tudo isso que é feito. Para todo brasileiro, a maior parte dos brasileiros já entende, né, que o crime organizado já chegou nas mais altas esferas do poder, entendedores entendam. É isso que a gente compreende hoje em dia. Então, em vez de ver a veracidade das denúncias, não, ataca quem está denunciando e pronto. Então, a própria oposição está vendendo o tempo todo, Gustavo Gaia e outros. Moraes está quase caindo, Moraes enfraqueceu, Moraes não vai sair e não para de dobrar a aposta. E o que no fundo todos eles querem, no fundo mesmo, é não treta e que você confie neles na próxima eleição. Eles vão fazer tudo que não fizeram agora, mesmo lhe prometendo que tinha sido eleita a maior oposição da história, que o Lula não ia nem conseguir respirar. Esses mesmos caras que mentiram pra você
que depois vieram como esposas traídas dizendo, não, mas é porque deu ruim, é porque os caras saíram, é porque os caras se corromperam. Esses mesmos caras estão dizendo confie de novo. Não faça greve, não fechem ruas, não fechem estradas, sejam cordeiros, sejam mansos e confiem em nós. Por isso é que eu digo, você, meu irmão que já despertou, não comece você fazendo a treta não. Simplesmente faz tuas malas, ó. E prepara-se para sair daqui o mais rápido possível, porque esses caras não vão resolver porcaria nenhuma, a não ser a vida deles. Se o Moraes sair, vai ser uma ação de um Donald Trump, por exemplo. De um Elon Musk, por exemplo. Que pode ter levado isso pro pessoal. Se não, meu irmão, a gente vai continuar com esses caras aí até a hora que eles quiserem. É isso. Tá aí também pra mim ficou claro, né, a ação espiritual em cima do Bolsonaro. Tem forças trabalhando aí para ceifar a vida dele. Uma pena que ele não entendeu a gravidade do que ele enfrentava, né? Permitindo-se a jogar dentro das regras que esses caras, que muitos chegaram aí de forma ilegítima, criaram. Não, nas 4 linhas. Pois é. Ele mesmo tá pagando aí, né, o preço de ter aceitado jogar com as regras do inimigo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Compartilhe o vídeo e ajuda nós. Fui!